Nem todo Jedi que tá na Ordem Jedi merece estar na Ordem Jedi. Tem Jedi que não sabe usar o sabre de luz, tem Jedi que é fraco demais com a força, e tem Jedi que é simplesmente burro em combate, não tem nenhum tipo de estratégia. Primeiro na nossa lista dos Jedi mais fracos da Ordem Jedi é o Shaeg. Pra quem não sabe, o Shaeg é inspirado no personagem Shaggy, que em português é conhecido como Salsicha. Exatamente, esse cara é inspirado no Salsicha do Scooby-Doo. Scooby-Doo, meu filho! Onde tá você? Só daqui de início já consegue ver os problemas que a gente pode ter, né? Quando você pensa em um Jedi, o que você pensa, né? No mínimo, um Jedi é uma pessoa que consegue controlar as próprias emoções, tem um autocontrole de si mesmo, do seu corpo, das suas ações e das suas emoções. A gente não sabe o quão habilidoso o Shaeg é em combate com sabre de luz ou com o uso da força, mas ele tem uma gigantesca desvantagem, fraqueza aí que eu nunca vi em outro Jedi. No último dia de sua vida, Shaeg e seus amigos Jedi estavam sendo caçados pelo General Grievous. Eles então encontraram um esconderijo e ficaram lá se protegendo. Até que em um certo ponto o Shaeg não aguentou mais. Aquela pressão, aquele suspense e ansiedade de ser caçado pelo General Grievous foi demais pro Shaeg. Ele teve um surto psicótico, saiu correndo do esconderijo que eles estavam. No instante que ele fez isso, ele foi praticamente instantaneamente morto pelo General Grievous. Eu nunca vi um Jedi com um controle mental, psicológico tão fraco quanto o Shaeg. Próximo Jedi é o Coleman Schreiber. Como um diplomata, né, uma pessoa para resolver problemas em nome dos Jedi, o mantedor da paz e tudo mais, Coleman Schreiber, nessas funções aí, ele era um Jedi fantástico, fazia um excelente trabalho, mas quando se tratava assim do combate com o sabre de luz, aquele mano a mano, ou até mesmo algo mais básico como refletir tiros de blaster, aí o Coleman Schreiber já era bem fraquinho, ele era péssimo com o sabre de luz. Durante a batalha de Geonosis, esse cara que não tinha tanta experiência com o sabre de luz assim, ele pula em cima do Conde Dooku, ele tinha uma habilidade especial, né? Ele conseguia se esconder na força, Conde Dooku não sentiu ele, então ele deu bote em cima do Conde Dooku, mas aí ele acabou morrendo para tiros de blaster do Jango Fett. Um mestre Jedi que não consegue refletir tiros de blaster, que é a habilidade mais básica que um Jedi aprende na Ordem Jedi. E o Coleman Schreiber não teve capacidade de fazer nem isso. Próximo Jedi na lista é o Zane Carrick. Zane Carrick era um milagre ele ter se tornado um Jedi, porque o mestre dele disse que era o pior Jedi que ele já viu na vida dele, ele não conseguia fazer nada. Sabre de luz, cara, era horrível. O uso da força, pior ainda. Meditação, não conseguia meditar, não conseguia levitar uma pedra, não conseguia seguir ordens básicas do seu mestre Jedi. Ele era o pior Jedi que já existiu. Mas ainda assim, ele era um cara esforçado, ele tentava, ele estudava, ele estava lá em cima, era uma pessoa honesta, uma pessoa com morais, uma pessoa educada, ele era uma boa pessoa em geral. Ele não era forte com os dons que os Jedi devem ter, né, com os dons com a força e com o sabre de luz, mas como uma pessoa boa, o Zane Carrick era esse cara. E ele tinha também o mais importante do seu lado, que era a sorte. Ele uma certa vez foi culpado por ser um assassino pelos mestres Jedi da sua academia, depois que eles mesmos cometeram assassinatos, tá? E o Zane Carrick, sortudo demais, conseguiu indiretamente matar todos os mestres Jedi da antiga academia dele e ele saiu completamente ileso dessas acusações. Próximo Jedi na lista vai parecer um pouco desonesto, mas vocês vão me entender. É o Nox, que a gente vê lá no The Clone Wars. O Savage Opress, todo mundo vai concordar, ele era uma máquina, era um brutamontes, um tanque de guerra no campo de batalha de Star Wars. No entanto, essa cena aqui acontece bem no início, quando o Savage Opress assim, nem sabia muito bem a controlar o seu corpo. Ele tinha acabado de ser transformado pelas bruxas. E aí a gente tem esse padawanzinho Nox lá, e ele aparece, ele enfrenta o Savage Opress, e ele não dura nem tipo 3 segundos. A tela nem sequer vira na direção da luta dos dois aí pra gente ver o que aconteceu. O menino simplesmente charge, ele dá um rush, ele rusha em cima do Savage Opress, e ele é tipo instantaneamente empurrado pra trás, lançado contra uma parede, e ele morre assim. A próxima Jedi na lista é um pouquinho controversa, mas ela tá aqui, vocês vão entender por quê. É a Bené. Quando o Anakin Skywalker invadiu o Templo Jedi, ele enfrentou vários Younglings, Padawans e Cavaleiros lá dentro. E uma dessas Jedi que ele enfrentou era Bené.
Bene. Durante as gravações que o mestre Yoda e o Obi-Wan Kenobi vê na sala de segurança, a gente vê o Anakin lutando com um Jedi, ele luta com um Jedi na frente e com outro Jedi atrás, o Anakin tá pondo a mão no pescoço e sufocando uma menina. Essa menina é a Bene. Tipo, eu entendo que você tá lutando contra o Anakin, sim, ele é muito poderoso, a história toda e tal. Só que assim, cara, você não consegue oferecer nenhum tipo de resistência, nadinha. Você fica parada sendo sufocada e não faz nada. Nem, sei lá, um dedo no olho do Anakin, alguma coisa. Você tem que fazer, você tem que dar alguma resistência. E como ela não faz nada, ela tá na lista. Os próximos Jedi são 2, tá? O Sazitin e o Asian Color. O Sazitin é um pouquinho menos pior que o Asian Color. O Sazitin é um Jedi mais tradicional, mas o Asian Color, ele era conhecido por ser um dos melhores duelistas da Ordem Jedi. Então ele tinha uma reputação ali pra proteger. Ainda assim, os dois, quando foram enfrentar o Palpatine lá no seu escritório, junto com o Kit Fisto e junto com o Mace Windu, os dois ali foram os dois primeiros a serem eliminados instantaneamente pelo Lord Sith, gente. Os dois não conseguiram oferecer nenhuma, zero resistência para o Palpatine, cara. Olhando em slow motion, o Asian Color especialmente, que é o super duelista, ele nem sequer mexe o braço, ele tá completamente paradinho ali em choque, guarda aberta, peito aberto, e o Palpatine só vai lá, enfia o sabrinho, torce ele e tchau. Morreu. E aí o amigo dele, Sazitin, acabou de ver um amigo sendo morto do seu lado, e aí ele também não reage. Tipo, a primeira pessoa até tem uma desculpa, né? Mas a segunda também, é muito fraco, gente, os dois. Próxima pessoa da nossa lista é a Jocasta Tano. Só o fato dela viver dentro de uma livraria, lá uma biblioteca fechada, já é o suficiente para você ver que a pessoa não tem muita experiência em combate, né? A pessoa que fica sentada demais no computador ou lendo livros demais, ela geralmente não é uma pessoa muito física, né? A pessoa tem que saber o equilíbrio ali. Você tem que ser um cara estudioso, sim, mas também você tem que ter aquele espírito de atleta, né? Que nem um grego. Você é um atleta, mas ao mesmo tempo você é um filósofo, né? É o estilo grego, isso tem que ser assim. E a Jocasta Nu parece que ela não era assim. Quando Cad Bane e a turma dele invadem o Templo Jedi buscando um holocron sobre crianças, Jocasta Nu apanhou lá, foi nocauteada a história toda. Depois disso, nos Legends, é pior ainda. Ela foi uma das primeiras pessoas mortas pelo Anakin Skywalker lá. Ela ofereceu zero resistência. O Anakin chegou e enfiou o sabrão no peito e acabou. No canon é um pouquinho melhor a situação dela, mas não tanto assim. Ela sobrevive, sim, depois ela retorna no Templo Jedi, enfrenta o Vader lá, ela morre pro Vader, o que não é algo tão ruim, o Vader, afinal de contas, é o Vader, é super poderoso, mas aí depois disso Palpatine fala pra gente, ele explica como é que ela é, ele fala que ela é mediana na força e ela é tipo fraquinha com o sabre de luz, então realmente ela é fraquinha. Próxima Jedi é a Shakti. Eu nunca vi isso na minha vida. Shakti é a única pessoa na face da Terra que morre sem nem ficar sabendo. Durante a invasão do Templo Jedi pelo Anakin Skywalker, ela estava em uma sala especial meditando na força, ou seja, né, concentração tá no máximo ali, tá conectado no presente, conectado com a força, tá sentindo tudo em volta, tudinho, universo. E aí o Anakin Skywalker entra na sala dela e mata ela e ela não sente. Exceto assim, nos últimos microsegundos ali, ela consegue perceber que alguém entrou na sala, né? Mas é lenta demais, cara. A pessoa meditando não consegue sentir nada. Essa é a Shakti, fraca demais, tá louco. Próximo Jedi na lista, esse não vai ter nem discussão, é a Sabine Wren. Saiu da própria boca do Huyang. Sabine Wren é a Jedi mais fraca com a força que ele já treinou nos seus milênios de vida. Ponto final. Conheci muitos padawans ao longo dos séculos e posso dizer com segurança que sua aptidão para a força ficaria abaixo de todos eles. Próximo e último Jedi é o Bola Ropal. Já saiu da própria boca do Bola Ropal que ele é fraco com o sabre de luz e ele é fraco com a força. Ele mesmo já admitiu isso. Porém, o Bola Ropal ele tem uma grande vantagem, ele tem uma grande habilidade, um grande dom na força, que é o dom das premonições. Ele prevê o futuro, ele sabe das coisas que vai acontecer, que nem um Anakin Skywalker. Então, por causa disso, por causa das suas premonições, ele ganhou uma responsabilidade, uma missão muito importante. A missão de proteger um holocron que tinha informações das crianças sensíveis à força
através de toda a galáxia. Mas, infelizmente, apesar de ter o dom das premonições, saber o que vai acontecer no futuro, Bola Ropal também falhou nessa missão. Ele deixou o Holocron ser roubado pelo Cad Bane, ele foi sequestrado e ele acabou sendo morto, infelizmente, em uma tortura. Então, assim, nem no dom, nem no que ele era bom, ele conseguiu ser bom, entendeu? Então ele era fraco em tudo. Felizmente, né, ele era horrível. Mas deixa aí nos comentários, gente, qual é o Jedi da Ordem Jedi aí que você considera muito fraco, que não tá nessa lista. E se você gostou do vídeo, não seja fracote, curta e se inscreva, cara. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.